Vamos lá, meu povo, vamos saber o que é essa matéria, porque eu realmente não estava ciente dessa matéria. Vou te dizer que eu não fiquei a parte do que estava acontecendo. E agora não sei nem qual é a matéria que eu estou colocando aqui, mas vamos ver. Deixa eu ver se é essa daqui, rapidinho. Não é essa aqui. Vamos lá. Então vamos ver o que diz a matéria. Grupo de oposição acusa... Peraí. Grupo de oposição acusa Augusto Melo de tentar vender o Corinthians. Movimento Reconstrução SCCP divulgou nota oficial nesta sexta-feira. Voltou o Grupo da Renovação e Transparência, hein? O Movimento Reconstrução SCCP, principal força política de oposição a Augusto Melo no Corinthians, emitiu uma nota oficial acusando o presidente de tentar vender o Clube Paulista. O Movimento SCCP de Reconstrução, que é mais conhecido vulgarmente por mim como Movimento de Destruição. No comunicado, o grupo questionou o interesse da atual diretoria em dar início ao processo de recuperação judicial. Seria este, de acordo com os conselheiros, o primeiro passo para dar início à transformação do Corinthians em uma sociedade anônima de futebol. Augusto ainda foi questionado pelo aumento da dívida em quase 200 milhões nos primeiros 9 meses de mandato como presidente. Trata-se de um ato de desespero, acusa o movimento, que é quem conduziu o pedido de impeachment de Melo. Por fim, a nota ainda coloca, né, a contratação do holandês Memphis Depay como uma cortina de fumaça para esconder problemas maiores no clube paulista. Vamos lá. Veja a nota oficial do movimento. O Movimento de Reconstrução SCCP manifesta seu total repúdio e sentimento de revolta diante do plano arquitetado pela atual diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista para vender nosso clube e nosso futebol. Além de atacar a centenária história do time do povo, a intenção do Augusto Melo e seus diretores afronta também compromissos assumidos pelo presidente. Por dezenas de vezes durante a campanha, Augusto foi categórico ao dizer que o clube não entraria em recuperação judicial, que nada mais é do que o passo inicial para a criação de uma sociedade anônima de futebol. Nenhuma chance de vender o Corinthians e montar uma SAF. O Corinthians não pode ter um dono, cansou de falar. Pela enésima vez, o presidente do Corinthians despreza a inteligência de conselheiros, sócios, torcedores, formadores de opinião ao tentar emplacar a narrativa de que tentamos, mas não deu. Tudo isso será feito para o bem do Corinthians. Tentaram de tudo, mesmo Augusto Melo. Augusto só deverá omitir, assim como já fizeram alguns de seus diretores, que em apenas 6 meses aumentou a dívida em 200 milhões de reais, totalizando 2,3 bilhões. Com gastos irresponsáveis que desrespeitaram tanto o fluxo de caixa quanto as diretrizes da Ernst Young. Consultoria contratada para orientar a gestão, o que causou a saída da empresa. Também finge não saber que o clube tem a receber entre créditos e name rights da Arena quase 700... Aí já meteram o name rights, né? Quase 750 milhões. 750 milhões. E mais, ver o clube nas mãos da Álvares Marçal, empresa para a qual trabalha o CEO Fred Luiz, em um flagrante conflito de interesses evidente, até para quem não frequenta o ambiente corporativo. Está claro que há um movimento arquitetado para vender o Corinthians. A justificativa será de que o clube não conseguirá pagar seus credores. E a estratégia da gestão, como já publicado pela imprensa, é impetrar uma ação cautelar para travar todos os pagamentos por 60 dias. A esperança de que a justiça conceda cautelar e assim o Corinthians entra em recuperação judicial. Trata-se de um ato de desespero de quem já pagou irresponsavelmente 200 milhões em apenas... Pagou não, né? Gastou 200 milhões em apenas 6 meses. E agora não tem como arcar com tais compromissos. Solução: dar um calote no mercado e jogar o clube em um buraco ainda mais fundo. Se a justiça aceitar, a gestão venderá o Corinthians. Mas aí, antes, vai esperar os agentes que lucram ao negociar dívidas do clube terminarem os seus serviços. Se a justiça recusar, todos os credores executarão o clube de uma só vez. A ideia é que a situação fique caótica. Para dizer que tentamos de tudo, agora vamos ter que vender o Corinthians. O grau da ameaça imposta pela diretoria chegou a tal ponto que obrigou o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, a se manifestar. Thuma encaminhou no último dia 17 um ofício a Augusto Melo para pedir explicações e informá-lo sobre a preocupação de conselheiros a respeito da venda do Corinthians. De maneira oportunista e manipuladora, Augusto e sua diretoria tentam aproveitar o momento de exaltação da torcida pela contratação de um atleta internacional como Memphis para criar cortina de fumaça e desviar o foco em cobrir ações contrárias aos interesses e à história do Corinthians.
Foi assim com a constrangedora apresentação do relatório da Ernst Young, que era chamado de Semana da Transparência e foi reduzida a Dia da Transparência. Terminou como Hora da Transparência. E é assim também com a tentativa de vender o Corinthians. Todo torcedor vibra e se orgulha ao ver grandes nomes de futebol vestir o nosso manto. E estamos todos com esperança de que Memphis nos ajude a sair da triste e incômoda posição em que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro. Porém, não permitiremos que a atual gestão explore a fé e a confiança dos sentimentos que mais traduzem o que é ser corintiano, para expor nosso clube a riscos. Entendemos que Augusto e seu problemático entorno estejam desesperados diante de um montante gasto irresponsavelmente até aqui para tentar salvar a gestão ou pelas 4 investigações em andamento na Polícia Civil e no Ministério Público, que tem a administração como alvo. No entanto, é extremamente preocupante que as ações do presidente sejam descritas como all-in, expressão do jogo de pôquer, que significa tudo ou nada, típica daqueles que sabem que perderam e atiraram para todo lado. O Corinthians exige respeito, amor e responsabilidade. Essa aqui é uma nota. Olha, gente, eu vou dizer o seguinte. Deixa eu começar essa explanação, porque eu não tinha visto essa nota, não sabia dessa nota, não estava nem aí para o que estava acontecendo sobre essa situação. Mas eu fico curioso, é que os caras, assim, querem não venda do Corinthians. Primeiro, venda do Corinthians. É venda do Corinthians? Não é venda do Corinthians. 2, a dívida é de 2,3 por algum motivo. Se digamos que o Augusto tenha eventualmente gasto 200 milhões. Eventualmente, estou falando eventualmente, tá? Isso que ele não comprova, porque os 200 milhões adicionais foram exatamente dos 220 milhões que foram omitidos nos balanços. E mais, eles estão preocupados tanto com a execução dos credores, porque eles, na época de uma gestão tão longa de 16 anos, não negociaram e pagaram os credores. Porque os credores, por exemplo, dos empresários, só cresciam o bolo. O bolo do André Cury, o bolo do Carlos Leite, do Bertolucci, do Will Dantas e por aí vai, todos com juros, todos, o Will Dantas, o menor deles, inclusive, mas todos eles crescendo voluptuosamente, o fundo de investimento Corinthians, e isso foge à nossa história, porque calote com Argentino Júnior, calote Transferban, no caso do Danilo Avelar, aconteceu à torta e direito, e isso foge à nossa história. Nossa história são de trabalhadores honestos que pagam nossas dívidas. E isso as diretorias anteriores, absolutamente não quiseram. E eu digo e repito, vou repetir sempre, essa diretoria formada por Duílio, André Sanches, Roberto, inclusive o Gobi e também o Tuma nesse bolo, estão num ponto de desespero porque secou a mamata. Eles querem, aliás, já estão há algum tempo tentando derrubar o Augusto Melo, porque o cara está tentando resolver o pepino, que eles criaram 2,3 bilhões como não existisse. E outra, eles não falam nem da apresentação como aquelas dívidas que eles não vão receber. Por exemplo, a Tausa. Todo mundo sabe que tem 30 milhões a receber da Tausa. Alguém já viu a Tausa? Alguém viu o processo da Tausa? Todo mundo sabe que aquele dinheiro é mentira dentro do organograma de recebimentos. São aqueles, o PDD, né? Que é dívida que você entende que está perdido praticamente, são devedores insolúveis, etc., que não tem condição de pagar você, que você acha que aquele valor está perdido. O name rights é um valor que há 17 anos, ainda tem, aliás, 16 anos a receber. A dívida é para agora. Os juros são para agora. Pagamentos com empresários são para agora. E vocês enrolaram com a barriga para não pagar ninguém. Para depois vocês, do movimento de destruição, venderem o Corinthians. Que era o planejamento que o Juca Kfouri, inclusive, falou. Ano passado tinha um grupo que intermediava um fundo de interesses que esperaria o final das eleições para vender o Corinthians. Para vender o Corinthians. Porque vocês criaram uma dívida tamanha, que para alguns é impagável, para outros não. Para quem quer resolver o pepino, a ação cautelar. Ah, mas já estão falando de recuperação, já estão falando de vender, e ele nem teve, ainda não há nem a proposta. E eles querem incutir neles, aliás, nos outros, que é o caso da gestão atual, a alcunha do que eles tinham planejado. Eu trouxe aqui, o planejamento era aquele.
Você destrói a instituição para vender para os amigos. O Juca Kfouri entregou a jogada. Eu trouxe o corte aqui, eu trouxe a matéria aqui. E agora estão acusando o golpe contrário, porque não pode pagar as dívidas, não pode ter mecanismos de pagar a dívida. Por que você não pode ter mecanismo de pagar a dívida? Porque se pagar a dívida, o plano cai por água abaixo. E isso afeta o interesse de todo mundo. De todo mundo lá dentro. Porque, claro, esses caras não têm interesse no Corinthians, na instituição. Porque se tivesse interesse na instituição, não teriam deixado 2,3 bilhão. Não teriam omitido dos 220 milhões. Óbvio. Teria juntado a Arena e o Clube Social. Não só falar do Clube Social. Porque quem paga a Arena é o Corinthians. A instituição, o clube. Então a dívida é toda dele. Certo? Então, de âmbito geral, esse pronunciamento é um desespero. Há um desespero na oposição, porque se resolver, dá problema para eles. Não volta mais. É um regime que não volta mais. E aí eles vão usar a mídia, para incutir naqueles que têm um pensamento mais raso de que estão querendo vender porque é recuperação judicial. Por que temos que calotear todos que fizeram? Por exemplo, algum cidadão, algum jornalista que tem um mínimo de credibilidade já questionou esse movimento no intuito de que explicasse uma única vez, porque houve um acordo entre Duílio e os empresários e o Corinthians não pagou e a dívida que era originária em 2020 para o final de 2023 teve 100% de ganho ao empresário. E qual era a possibilidade de pagar essas dívidas? Quando o Corinthians ia pagar essas dívidas? Porque não pagou com o Duílio, não pagou com o Andrés, não pagou com ninguém. Quando eles iam decidir? Quando o empresário entrasse com a ação ou quando ele ganhasse mais vantagens? E mais vantagens, e jogadores e percentuais? Por quê? Ninguém pergunta isso. Por que os empresários têm tantas dívidas com o Corinthians, mais de 200, 300, sem quitar R$1? R$1. O Duílio foi executado pelo André Cury sem pagar R$1 e o André Cury estava lá no Benja. Não recebi nada. Nada pelo Yuri Alberto. Absolutamente nada. Uma comissão. Eles deram calote. Isso é bom para a instituição como? Isso daí não é uma prévia mal montada de dar calote em todo mundo para que todo mundo, eventualmente, você diz assim, pô, não posso pagar ninguém, não tenho dinheiro para pagar todo mundo. Era essa a ideia. O André Cury teve que entrar porque a gestão atual diz assim, olha, eu não vou pagar. E a perspectiva era de não pagar, porque não tinha dinheiro. Porque aquilo que estava sendo montado era para não ter dinheiro. Ele não pagou a KPMG. O Duílio, durante 3 anos, não pagou a consultoria que era para resolver exatamente as cobranças e dívidas. Ele não pagou. Ele deixou o calote para o outro. E vem um movimento orquestrado com a finalidade de encerrar o andamento do progresso das negociações das dívidas, das resoluções de dívidas. Percebam que vai acontecer, velho. A mídia vai noticiar da mesma forma. Ah, eles querem vender o Corinthians. E o que queria a renovação e transparência? Vocês já pararam para pensar? O que queria a renovação e transparência? 2,3 bilhão de dívida. Como o André Sanches disse sempre, eu posso dever 2,3 bilhões, mas pagava? Não pagava. Ficava para quem esse dinheiro? Alguém já perguntou? Algum jornalista teve culhão para perguntar ao André Sanches? Você pode dever 2 bilhões, como você disse, mas você pagava?
Ninguém nunca pergunta. Porque dever é bonito para o André Sanches. É bonito para a Renovação e Transparência. Está na conta do Corinthians uma dívida de 2,3 e ninguém tem uma solução. Qual é a solução, irmão?